Conheci alguém que dizia ser o diabo, e acho que acredito neles. Conheci alguém que dizia ser o diabo, e acho que acredito neles. Deixe-me começar dizendo que não sou particularmente religioso. Se você me perguntasse se eu acredito em Deus, eu provavelmente daria de ombros, resmungaria algumas palavras sobre estar em dúvida e continuaria com meu dia. Claro, isso foi antes de ontem à noite. Meus amigos são o tipo de pessoa que gosta de noites selvagens, festas malucas, cheirar um pouco de cocaína, tomar um pouco de quina na casa de banho, talvez ficar com alguém e deixar uma mensagem no meu telefone às 10, depois de quem o sabe-se lá, me dizendo que eles não precisam daquele passeio que eu estou oferecendo afinal. Não quer dizer que eu não goste de bebida, eu gosto, é só que baladas não são meu estilo. Deitado em algum lugar de um pub, com a bebida na mão, ouvindo o zumbido da TV em qualquer canal que algum cara desleixado no fundo gritasse, acho que essa é minha ideia de diversão. Então, quando meus amigos me dizem que querem sair à noite na cidade, eu digo que sim. Aguento o primeiro clube, compro uma cerveja sem álcool caso meu carro precise e tento fingir que estou me divertindo. Quando os vejo atacando garotas e garotos, quando eles começam a conversar com alguém que definitivamente pode ser um traficante, bem, eu decido que meus serviços não são mais necessários. Não estamos muito longe, o metrô noturno está à disposição e sempre consigo encontrar meu carro no dia seguinte. É quando saio do clube e procuro algo um pouco mais rústico. Não que isso seja difícil de encontrar, de jeito nenhum. Eu me vi em um estado dentro de um bar chamado Ragged Feather. Não gostava muito do nome, mas as bebidas eram baratas e o maior grupo demográfico parecia ser homens de meia idade assistindo a reprises de futebol. Tentei fingir que não tinha acabado de sair cambaleando de um clube com os ouvidos zumbindo. Penteei o cabelo para trás, coloquei o telefone na mão e fui até o bar. Tomei uma dose dupla de uísque e bebi de uma só vez. Só porque eu não estava no clube, não significava que eu não poderia me divertir. Fiquei um tempo no bar sozinho. Rolei o celular fingindo que estava fazendo algo muito mais impressionante do que realmente estava. Fiquei atento aos caras nos sofás. Eles falavam de vez em quando. Acho que o futebol era só sobre os melhores momentos, mas eles eram incrivelmente dedicados aos seus times. Peguei outro uísque e sangrei no fundo. É claro que retardatários de clubes são comuns. Não demorou muito para que algumas mulheres seminuas entrassem cambaleando, rindo, apontando para onde queriam se sentar. Vi um cara entrar com o amigo pendurado no ombro. Catatônico, provavelmente. Ele jogou o amigo em um dos sofás de couro cheios de cerveja e cigarros e exigiu 2 litros de água e todos os amendoins que o bar tinha em estoque. Os bartenders pareciam amargamente entretidos. Algumas das meninas estavam tirando selfies, conversando com seus amigos que ainda estavam no clube. Eles estavam pedindo tiros, preparando-se para a próxima etapa da noite. 2 caras entraram com curries em bandejas para a viagem. Vi alguém comer um Big Mac nos assentos externos através da janela. Esta foi uma noite para os jovens e embriagados, e minha mente ficou embotada o suficiente pelo uísque para aproveitar os personagens que eu podia assistir pacificamente, sem interagir com eles. Isto é, até que alguém se sentou no assento ao meu lado. Pareço uma garota com problemas com o pai? Ela tinha altura média, embora isso não tenha ficado claro imediatamente devido ao fato de que ela estava encostando os braços fortemente na barra. Ela era magra, com cabelos ruivos curtos e surpreendentemente brilhantes. Emoldurou seu rosto redondo, um rosto manchado de sombra, batom manchado. Caramba, parecia que sua maquiagem estava derretendo direto do rosto. Havia uma lasca enrolada em seu cabelo, bem perto da testa. O meu lado bêbado ficou realmente tentado a perceber isso. A garota estava claramente bêbada e, enquanto eu olhava ao redor do bar, não conseguia entender bem de onde ela tinha vindo. Ela não pertencia à multidão de selfies. Ela não estava com os caras catatônicos. Eu esperava pela segurança dela que ela não estivesse com os homens de meia idade. Tentei olhar pela janela, para ver se talvez faltasse um grupo a uma rapariga embriagada e de cabelos brilhantes, mas não consegui. A janela estava embaçada. Muito calor lá dentro, pouco lá fora. Você está bem? Eu perguntei a ela. Ela apontou o dedo para mim. Responda minha pergunta. Ela disse arrastadamente. Eu realmente não tinha certeza do que dizer. Decidi encará-la sem jeito,
tentando responder com a expressão confusa no rosto. Os lábios da menina se curvaram em um sorriso bêbado. Ela bufou, colocando a mão sobre a boca para abafar o riso. Isso só ajudou muito na desconstrução do batom dela. Eu faço, você sabe, ela disse, empurrando-se um pouco contra a barra. Tem problemas com o papai, quero dizer. Caso isso não fosse óbvio. Ela gesticulou para si mesma. As roupas despenteadas que deviam parecer espetaculares quando ela saiu de casa naquela noite. As manchas que se pareciam muito com comida velha. O resíduo pegajoso em seu pescoço e ombros, que era obviamente uma bebida jogada fora. O que aconteceu? Eu perguntei a ela. Percebi que o cabelo dela estava enrolado no pescoço. Era pegajoso com a mesma substância. Ela estava um desastre. Entrei em algumas brigas, não é grande coisa, ela disse, encolhendo os ombros. Não comecei nenhum, claro não. Eu não faço isso. Mas meu pai... Seu pai fez isso com você? Ela sorriu brilhantemente. De certa forma. Você precisa que eu ligue para alguém? Eu já tinha meu telefone na mão. A menina parecia ter provavelmente 20 e poucos anos, mas isso não significava que ela não pudesse estar sofrendo algum tipo de abuso paterno. O único número que conheci de cara foi Childline, o que não era muito apropriado. A polícia? Jesus, eu ia ter que lidar com a polícia hoje à noite? Enquanto meus amigos cheiravam cocaína a menos de 2 portas de distância? A menina empurrou minha mão para baixo com firmeza. Ela já estava balançando a cabeça. Não, ela me disse. Não quero que você ligue para ninguém. Agora a expressão dela mudou. Não foi a tentativa de olhar sensual que vi em muitas garotas do estado dela. Foi aberto, amplo e envolvente. Ela queria algo de mim e me senti compelido a dar a ela. Eu quero outra coisa. O que você quer? Eu perguntei a ela. Para lhe contar uma história, disse a garota antes de dar uma olhada no bar. E para você me pagar uma bebida. O universo às vezes é uma dor e tenho medo de ter perdido minha carteira. Eu ri. Eu não conhecia essa garota, nem sabia de onde ela tinha vindo. Minhas noites eram geralmente sobre ficar confortavelmente desperdiçado e garantir que meus amigos não estivessem mortos em uma vala até o final de tudo. Eu estava acostumado a ser atingido de vez em quando, mas mesmo enquanto estava sentado naquele banco de bar com uma bebida na mão, sabia que não era isso que era. Essa garota não tinha intenção de entrar nas minhas calças. Tudo o que ela queria era conversar. Acho que estava bem com isso. Qual é o seu veneno? Eu perguntei a ela. Seus lábios se curvaram. Appletini. O bar oferecia um menu de coquetéis muito limitado, mas por algum milagre consegui pedir a ela um Appletini da lista. Pedi uma cidra para acompanhar, mas de repente fiquei um pouco ciente de onde aquela noite poderia chegar. Eu, sem pensar, forneci ainda mais álcool a essa estranha bêbada, e ela claramente teve uma noite difícil. Uma parte do meu antigo instinto voltou. Meu antigo instinto voltou. O mesmo instinto que me fez mandar mensagens para meus amigos a cada poucas horas para ter certeza de que eles não tinham ido para algum lugar perigoso além do clube. Sem que ninguém além do barman soubesse da nossa existência nesses bancos, percebi que de repente me tornei responsável por um estranho muito bêbado. A menina mimou sua bebida, passando delicadamente o dedo pela borda da taça de martini abafada. Isso me traz de volta, disse a garota amigavelmente. Ela olhou para mim de repente, seus olhos verdes surpreendentes. Você sabe como isso era chamado originalmente? Ela sorriu antes que eu pudesse responder. Um martini de maçã de Adão, eu bufei. Sim, acho que já ouvi isso antes. Claro, na verdade não era uma maçã, ela continuou, com os olhos voltando para o copo. Os textos traduziram essa parte de forma errada, principalmente porque vocês não têm mais uma palavra para isso. A fruta era incrivelmente exótica, e para ser honesto, ela não existe neste reino de existência. Somente Éden. Ela riu sonhadoramente. E o Éden já se foi há muito tempo. Olhei para ela. Você está... bem? Foi mais honesto do que da última vez que perguntei a ela. Principalmente porque eu estava começando a sentir um pouco de pavor entrando no meu estômago. Claro, disse a menina,
sorrindo amplamente. Por que você continua perguntando? Quer dizer, eu gaguejei. Eu só, agora, não leve isso a mal, nem nada além de... Você parece... Como se alguém tivesse derramado sua bebida sobre mim, a menina perguntou. Como se outra pessoa tivesse jogado seu kebab no meu vestido e outro sujeito desagradável tivesse me coberto com seu peixe com batatas fritas, que fui atingido, esbofeteado um pouco e deixado na sarjeta para os ratos me encontrarem. Ela segurou meus olhos por um tempo incrivelmente longo antes que seu rosto explodisse em um sorriso. Sim, algo assim. Por que eles fariam isso? Eu perguntei. Por que não fariam isso? A menina atirou de volta. As pessoas não são tão boas assim e o álcool as piora. Ela encolheu os ombros. Às vezes, os torna melhores. Mais legal, um pouco mais solto na cama, mas na maior parte do tempo apenas irritante e um pouco fedorento. Olhei para ela e a observei tomar uma bebida. Ela exalava inteligência para saber o quão irônicas eram suas palavras, mas não se importava nem se desculpava por elas. A menina olhou para mim novamente. Você me comprou uma bebida. Agora você pode ouvir minha história. Acenei sem dizer nada. Ela sorriu, apontando para o barman e depois para sua bebida. O barman já estava fazendo outro para ela. Idem, disse a menina, reiterando seu balbúcio anterior, como se as palavras tivessem acabado de sair de sua boca. Eles sempre acham que a culpa é minha, você sabe. A razão pela qual Adão e Eva foram expulsos de seu pequeno paraíso nudista perfeito. Ela lançou-me um olhar consciente. Somente no Éden você pode sentar-se nu na grama e não ficar com uma pinha presa na fenda. Eu pisquei. Sinto muito, eu disse. Não estou entendendo. Desculpe, disse a menina. Minha história não fará sentido sem uma introdução adequada. Ela estendeu a mão. Olá, meu nome é Lúcifer. Ela piscou. Mas você pode me chamar de Lucy. Há um calor desconfortável que se estende por suas veias quando você entra pela primeira vez no modo de luta ou fuga. A adrenalina percorre seu sangue e tudo que você quer fazer é se levantar e ir embora. Ela anula todo o resto. Muitas coisas fizeram sentido quando a menina me disse seu nome. Para começar, que ela era louca. Ela tinha que ser. Ela parecia ter sido atacada em 4 ocasiões diferentes na mesma noite, e até aquele momento eu não sabia como isso seria possível. Por trás da maquiagem derretida e das roupas sujas, ela era bastante atraente e sua atitude não parecia maldosa ou rude. Mas e se ela andasse por aí dizendo às pessoas que é o diabo? Isso provoca uma reação nas pessoas. De repente, senti-me olhando para o pulso dela em direção aos tornozelos. Ela tinha algum tipo de algema de uma dessas instituições psiquiátricas? Ela saiu do hospital depois de uma pancada forte na cabeça? Alguma coisa disso estava acontecendo? Eu realmente teria que chamar a polícia. Eu sei o que você está pensando, disse a garota. Lucy, você está pensando que eu sou louco, que você precisa sair daqui. Talvez você até pense que sou agressivo. Você é? Eu perguntei a ela. Eu estaria aqui com você, bebendo Appletini se estivesse? Ela perguntou, piscando os cílios. Você teria a aparência que tem se não estivesse? Eu atirei de volta. Ela sorriu e brindou com seu novo copo. Touché. Sem pensar, bati minha cidra nele. Então franzi a testa. Ela riu baixinho, inclinando-se para mais perto. Vamos fazer uma pequena aposta, disse ela. Deixe-me contar minha história, e se você acreditar em mim quando eu terminar, não poderá tentar me trancar em algum lugar. Olhei para ela. Se eu acabasse acreditando em você, por que faria isso? Ela sorriu e tomou um gole de sua bebida. Você ficaria surpreso com o que as pessoas fazem quando acreditam que você é o diabo. E você faz isso com frequência? Eu perguntei. Diga às pessoas que você é Satanás? Ela bufou em sua bebida. Não com a frequência que eu deveria, mas foi um dia difícil e uma vida muito longa. Gostaria de conversar um pouco se você concordar. Acenei para o barman pedir outro uísque.
Os olhos da menina brilhavam de humor. Eu não estava necessariamente preso com ela, mas uma parte de mim não queria ir embora sem primeiro ouvir o que ela tinha a dizer. Além disso, no final de tudo, eu não podia simplesmente deixar uma garota louca vagando sozinha por Londres à noite. Então, eu disse, tomando um gole da minha bebida. Éden, Lucy riu. Adão e Eva? Eu continuei. Você está dizendo que isso é verdade. Deus criou 2 humanos e todos nós viemos deles? Deus fez 2 protótipos, Lucy corrigiu com um dedo levantado. Meu pai criou anjos como seus soldadinhos de brinquedo, mas ele não conseguiu fazer nada parecido. Depois de nós, este foi seu próximo grande projeto e ele passou cada hora da existência trabalhando duro em seus 2 protótipos. Ele lhes deu uma utopia perfeita para viver, mas queria testá-los. Ele queria saber se eles tinham livre-arbítrio. E eles fizeram? O rosto de Lucy azedou. Não, meu pai nunca conseguiu ir tão longe. Ele os tentou com a ideia de conhecimento além de sua compreensão e disse-lhes exatamente o que eles poderiam fazer para reivindicá-lo como seu. Mas ser capaz de criar um ser que pudesse ir contra a sua lei? Oh, meu pai é um ser muito controlador. Ele tinha medo de liberar essa habilidade para eles. Lucy era muito inflexível em seus delírios. Isso ficou claro para mim. Ela falou do pai com tanto desgosto que comecei a sentir pena dela. Somente alguém que tivesse sido gravemente ferido teria a coragem de irritar o próprio Deus. E o quê? Perguntei a ela, alimentando sua ilusão. Foi você quem os tentou no jardim? O diabo era uma menina esse tempo todo? Ela sorriu. Eu me envolvo. Então ela olhou para mim, levantando uma sobrancelha. Toda a humanidade pensa que a tentação veio na forma de uma cobra. As pernas da cobra foram tiradas como punição por atrair Eva em direção ao fruto proibido. Ela riu, um som forte e curto. As cobras nunca tiveram pernas, e não era pecado tentar aqueles pobres protótipos a fazer o que fizeram a seguir. Seus ombros estavam muito tensos quando ela tomou o próximo gole, mas seus olhos estavam cheios de alegria. Ela parecia emocionada por estar me contando isso. Eu era a criança preferida. Meu pai me amava e adorava. Ele me chamou de portador da luz. Fiquei ao seu lado durante a criação desta terra. Durante a criação da humanidade, ela franziu os lábios, batendo o copo vazio contra a mesa. O barman começou a fazer outro ansiosamente. Meu pai não conseguiu ir além. Então ele me pediu para caminhar entre os protótipos e tentá-los eu mesmo. Exponha o desejo deles pelo poder proibido que ele havia sugerido. Você está dizendo que Deus queria que soubéssemos dessas coisas? Perguntei a ela com ceticismo. Estou dizendo que Deus tinha medo de seu próprio poder e queria desesperadamente compartilhar o que sabia com a criação que havia feito. Certo e errado, esquerda e direita, todas essas coisas. Lucy deu de ombros. Você conhece a história de Prometeu? Eu franzi a testa para ela. Grego, certo? Dizem que ele roubou o fogo dos deuses ou algo assim para ajudar. O uísque estava deixando as coisas um pouco nebulosas e eu estava com dificuldades para decidir a direção que estava tomando. Lucy sorriu. Correto, ela disse, interrompendo minha tentativa. Prometeu roubou o fogo dos deuses para garantir que a humanidade progredisse. Você descobrirá que cada cultura tem uma ideia sobre de onde os humanos obtiveram sua capacidade de evoluir, de avançar, de criar. Deus era o Criador e queria dar essa habilidade aos seus protótipos. Dei-lhes essa habilidade tentando Eva a comer o fruto. Ela encolheu os ombros impassivelmente. Agora o mundo me vê como o mal supremo. Se o que você está dizendo é verdade, eu disse devagar, então Deus deve ser igual a nós. Os lábios de Lucy se afinaram em um sorriso selvagem. Meu pai é muito egocêntrico. Ele pode ter planejado criar você à imagem dele, mas no final, tudo o que conseguiu foi moldar suas mentes às dele. Ele deu-vos autonomia, a capacidade de pensar por vós mesmos. Seus anjos eram seus soldados, e eu era o mais fiel deles, até esse dia. Anjos não têm livre-arbítrio? Não, Lucy disse, eles não. E o diabo? Não sei por que fiquei tão intrigado de repente. Mas ouvir ideais religiosos de alguém que acreditava tê-los vivido foi possivelmente uma das coisas mais interessantes que já me aconteceram.
Talvez eu só tenha visitado a igreja para agradar meus pais quando criança, mas de repente me dei conta da ideia. Uma parte de mim estava ciente disso e com medo do resultado, mas eu estava bêbado o suficiente para não me importar naquele momento. O diabo tem vontade própria, disse Lucy, inclinando seu copo em minha direção com uma avaliação silenciosa. Ao guiar Eva até a árvore, algo acordou dentro de mim naquele dia e percebi exatamente o que estava perdendo. Exatamente o que meus irmãos e irmãs estavam perdendo. Estávamos seguindo obedientemente nosso Pai, pela simples razão de que Ele era nosso Criador, mas assim que recebi livre-arbítrio, percebi o quão pomposo e auto-intitulado Ele havia se tornado. Num momento solitário e cheio de paixão, ele decidiu criar os seus pequenos protótipos humanos, apenas para perceber muito rapidamente o que significaria dar-lhes o seu livre-arbítrio. Ele não seria capaz de controlá-los, eu disse. Lucy assentiu. Exatamente. E depois ele percebeu mais rápido que não conseguia mais me controlar. Então, ele te mandou para o inferno. Lucy quase engasgou com a bebida. Ela sorriu em volta do copo. Não vamos nos precipitar. Fiquei um pouco sóbrio, endireitando-me no meu assento. De repente, as pessoas no bar ficaram tão quietas ao meu redor que não me importei mais com o que elas tinham a dizer ou com os personagens que retratavam. A única personagem com quem me importava era Lucy. Tentei explicar aos meus irmãos o que tinha acontecido no Éden e o que tinha acontecido comigo por padrão, mas eles não me ouviram. Eles não entendiam o livre-arbítrio. Como poderiam? Eu só sabia disso porque me deram por engano. Naquele momento, eu nem sabia que tinha livre-arbítrio, apenas que, de repente, tomei consciência de todas as falhas do meu pai. Meus irmãos não conseguiam ver essas falhas e então pensaram que eu havia me tornado cruel de repente e estava abandonando nosso pai ao expô-lo como uma farsa para o governante que todos pensávamos que ele era. Lucy suspirou pesadamente. Adão e Eva e todas as criações que se seguiram foram arrancadas da pequena utopia perfeita do meu pai. Agora que tinham o conhecimento dele, o meu pai estava aterrorizado com o que tinha feito. E depois do que aconteceu comigo, pude reconhecer seu terror e entender a solidão que ele sentiu e que o guiou a me usar em primeiro lugar. Os olhos de Lucy estavam pesados, sua tristeza era quase palpável. Eu pensei que ele iria querer passar ainda mais tempo comigo do que antes. Afinal, éramos mais parecidos do que qualquer um dos outros filhos dele. Mas ele ficou distante, quieto. Ele brincava com seus pequenos humanos de vez em quando, mas principalmente os condenava. Ele os culpou por sua fraqueza. Ela sorriu fracamente. Ele me culpou. A história de Lucy estava se transformando cada vez mais na de uma criança com um pai distante e um tanto abusivo. Eu conhecia muitas crianças com uma origem como a dela, e agora começava a temer o quanto da história dela estava enraizada na verdade. Ouvi dizer que era mais fácil mergulhar na fantasia quando você havia sido abusado, e me perguntei se esse era o motivo da história dela. Pelo desespero dela em compartilhar isso comigo, uma completa e total estranha. Respeitei a aposta dela. Gostei ou não, senti-me compelido a deixá-la me contar toda a sua história antes de tentar julgá-la ou desvendá-la. Fiquei sentado em silêncio, deixando-a se aproximar enquanto brincava com o que restava de sua bebida. Ficou claro, Lucy disse, após uma longa pausa, que eu não pertencia mais onde estava. Não consegui seguir o plano do meu pai, porque percebi que ele não tinha mais um. Meus irmãos se recusaram a ver a razão e, por fim, fui recebido por muitos deles, liderados por meu pai. Ele me disse tudo o que eu temia. Ele me disse que eu não pertencia mais onde estava. Eu não era mais um anjo. Eu não era mais seu portador de luz, seu Lúcifer. Eu era uma mutação da vontade dele. E assim ele me extraiu da graça, e eu caí. Um longo silêncio se estendeu entre nós, só interrompido quando o barman nos serviu 2 bebidas novas. Lucy bebeu o dela reflexivamente. Eu não toquei no meu. Receio, Lucy disse baixinho, que esta é a parte que geralmente faz as pessoas quererem me dar um soco na cara. Por quê? Eu perguntei. Por que seu pai te expulsou? Fiz uma pausa, tentando respeitar a metáfora dela. Que ele te colocou no inferno?
Lucy riu tristemente. Ah, humanos! Meu pai lhe deu sua maneira de pensar e olhar para você. Ela balançou a cabeça. Não, não porque ele me colocou no inferno. Então por quê? Eu caí na terra, disse Lucy. Meu pai me deu o domínio do único lugar em que ele achava que eu me encaixaria. Os humanos tinham livre arbítrio, eu também. Qual é o ditado? Uma combinação perfeita? Ela bufou tristemente. Claro, isso não está certo, não é? Quando caí, me deparei com uma humanidade tão diferente dos pequenos protótipos do meu pai. O tom dela havia mudado. Havia uma agressão por trás de suas palavras que começou a me perturbar novamente. Vi imperadores e reis, governos e igrejas. Vi corporações que afirmavam ser governantes, presidentes e grandes ditadores gordos. E eu assisti. Observei a humanidade lutar e perder, e finalmente, eles desistiram completamente. Eles não eram mais capazes de enfrentar toda a ganância e controle impostos a eles. Havia muita coisa para mudar, e os humanos logo perceberam que não eram tão livres quanto pensavam. Claro, eles vivem sob a ilusão de que têm vidas livres, mas a maioria deles simplesmente não tem. Ela estalou a língua. Passei a odiar todos vocês. Então, ela tomou outra dose de sua bebida. Eu posso entender o que você quer dizer, eu disse, permitindo que meu olhar, pela primeira vez desde que a conheci, passasse por cima dos outros indivíduos no bar. Enquanto as meninas brincavam com seus celulares, os meninos tentavam desesperadamente ficar sóbrios. Os homens ficavam extasiados com o jogo de futebol na TV. Todos nós levávamos vidas muito diferentes e estávamos todos aqui para ficar bêbados, para nos perdermos no entretenimento. Não era a primeira vez que eu me perguntava do que estávamos nos escondendo ao fazer isso. E eu soube então que não era a única pessoa a pensar isso. Você se esconde atrás de seu álcool e escolhas erradas e finge que tem livre-arbítrio, disse Lucy, acenando com a mão do outro lado da sala. Ninguém nos prestou atenção. É verdade, meu pai lhe deu a vontade de tomar essas decisões, mas você a desperdiça. O livre-arbítrio que caí para proporcionar a todos vocês, o livre-arbítrio que me foi dado por um erro distorcido, e vocês zombam disso. Você segue líderes sem sentido, sem questioná-los. Você respeita leis feitas há séculos que não fazem mais sentido. Você faz essas coisas porque desistiu da oportunidade de seguir a sua própria vontade, não a dos outros. Mas isso não somos todos nós, não é? Perguntei a ela, tentando por algum motivo defender nossa espécie da jovem louca. Porque você vê isso no noticiário o tempo todo, não é? As pessoas se levantam, nós protestamos. As pessoas podem fazer a diferença. Lucy riu amargamente, mordiscando a borda do copo. Realmente, ela disse, você pode sentar aqui e dizer que não pode ser tudo ruim por causa dos poucos que se recusam a se conformar. Aqueles a quem chamas rebeldes. Eles compensam tudo? Ela sorriu em volta do copo. Por essa lógica, sou o maior rebelde de todos. Espera-se que eu compense todos os seus erros lamentáveis? Pela sua lógica, eu disse, você deveria estar punindo isso, certo? Se é disso que se trata esta metáfora. Eu ri, não consegui me conter. Tomei um gole da minha bebida. Essa história toda é só para você me dizer que acha que vamos todos para o inferno? Se sim, acho que consigo entender por que as pessoas querem te dar um soco. Lucy não disse uma palavra. Simplesmente, ela me observou. Era enervante ter alguém como ela me observando daquele jeito, com uma inteligência que ia além de tudo que eu já tinha visto à meia-noite em um bar decadente. A embriaguez em seus olhos não estava mais presente. Seu rosto não estava vermelho como antes, e nem mesmo sua maquiagem conseguia representar a bagunça que eu tinha visto quando ela apareceu pela primeira vez no banco ao meu lado. Era como se eu estivesse olhando para outra pessoa completamente diferente. E eu estava com medo. Vamos rever o que você disse, Lucy disse devagar, articuladamente. Ela não estava falando arrastado. Ela já tinha falado arrastadamente antes. Você acha que eu vou te dizer que a humanidade vai para o inferno porque você se recusa a usar o presente que eu te dei? Suas unhas se enrolaram no bar. Meu pai pode ter sido quem me guiou, mas eu paguei pelos erros dele. Eu sou o responsável pela sua vontade aos olhos da sua espécie, mas isso nunca foi verdade. Você é responsável pelo que faz aqui, não eu. Ela franziu os lábios e bateu no balcão, enquanto um barman enchia sua bebida novamente. Diga-me,
você se lembra de eu ter mencionado o inferno em algum momento da minha história? Ou foi só você? Abri a boca para responder, mas algo falhou. Meus lábios tremeram e eu os fechei com força. Lucy sorriu e tomou um gole. Pensei que não. Ela desviou o olhar, com os olhos examinando a sala preguiçosamente. O que eu disse é algo que de fato é mencionado em suas escrituras. Meu pai me deu o domínio da terra. Um lugar cheio de livre-arbítrio. Livre-arbítrio que é desperdiçado. Seu lábio torcido. Os humanos pecam o tempo todo. Não por minha causa. Não por causa do mal ou do meu domínio sobre este lugar. O fato é que eu não levanto um dedo. Não o faço, porque não vejo sentido. Você toma decisões terríveis e segue líderes irracionais, faz coisas ruins e destrói sua terra. Os olhos de Lucy brilharam. Você sabe quanto sofrimento está acontecendo em todo o planeta neste momento? Quantas pessoas estão morrendo de doenças que poderiam ter sido facilmente curadas, mas não são por causa do egoísmo da humanidade? Você sabe quantas crianças estão sendo abusadas, estupradas, forçado a casar? Quantas pessoas foram forçadas a se tornarem soldados em guerras sem sentido? Quantos humanos mataram por ideais nos quais não acreditam? Fiquei muito quieto. Não havia nada que eu pudesse dizer. As palavras de Lucy eram irresistivelmente honestas e cada frase me cortava como uma lâmina. Senti frio, enjoo e aterrorizado. Guerra, fome, pestilência, morte. Essas coisas estão todas presentes e não têm nada a ver comigo ou com qualquer divindade. Estão todos aqui por tua causa, não por causa do seu livre-arbítrio, mas pela sua incapacidade de usá-lo. Lucy sorriu para mim, um sorriso tão frio e artificial que senti que deveria correr de novo. Mas fiquei onde estava, congelado até o âmago, porque queria ouvir o que ela tinha a dizer, porque eu precisava. E aqui está o problema, disse Lucy, porque esta é a parte que realmente enfurece as pessoas o suficiente para me chutar. Ela piscou. O inferno não é o que acontece depois que você morre. O inferno está aqui e agora, em algum lugar através das muitas escrituras. Algumas palavras foram cruzadas e as pessoas começaram a pensar que o inferno era um castigo depois que você morre. O fato é que o inferno é a terra. Minha terra. Deus me deu este lugar para fazer com ele o que eu quisesse e eu me recuso a fazer qualquer coisa. O que você está dizendo? Perguntei, porque de repente fiquei muito desesperado. Exatamente o que você pensa, disse Lucy, brindando com seu copo. Eu não retribuí, e ela riu. Um som leve e arejado. Eu tinha tantos planos para sua espécie, queria que nos alegrássemos juntos em nosso livre arbítrio, para criar um lugar livre da crueldade e do poder que meu pai exalava sobre os anjos, seus primogênitos. Eu queria criar uma utopia real. Infelizmente, vocês, humanos, simplesmente não querem isso. Ela encolheu os ombros. Meu pai me mandou aqui pensando que eu tinha me tornado um de vocês. Tudo o que aprendi é que ele lhe deu muito mais de sua imagem do que jamais pretendeu. Pare, eu disse. Isso não tem mais graça. Claro que não é engraçado, Lucy disse, sorrindo ainda mais para provar sua ironia doentia. Os humanos se punem ficando sentados e sem fazer nada. Eles criaram seu próprio inferno e, você sabe o que é pior? O que é pior no final das contas? Alguns de vocês são tão cegos a isso que acham que sua vida é celestial. Ela não esperou que eu perguntasse o que ela queria dizer. Ela simplesmente avançou. Os ricos e poderosos, aqueles em posições que roubam de todos os outros, eles experimentam a boa vida, isso é verdade. Então eles morrem e não vão para o inferno. Eles voltam aqui, para a terra, que é o inferno. Ela inclinou a cabeça. Você está seguindo? Reencarnação, Lucy disse rapidamente. Ela praticamente ronronou as palavras. Um pequeno truque bacana para garantir que suas almas fiquem aqui para sempre. De vez em quando você experimenta um pouco da boa vida, um punhado de vocês de cada vez, e isso é o suficiente para você acreditar que isso é algum tipo de meio termo real, que você não está vivendo o inferno todos os dias. Então você morre.
Você morre por um momento e então está no corpo de alguém que enfrenta a realidade do inferno. Mas é claro que você nunca se lembra do tempo que passou em uma vida melhor. Uma parte de você simplesmente tem essa sensação de esperança. Só isso. A esperança faz você pensar que tudo pode melhorar. Ela bateu a bebida com tanta força no balcão que ela quebrou. Eu não fiz nada, nem mesmo quando manchas de vidro encheram minhas mãos. Eu só conseguia olhar para ela, um aperto no peito apertando minha alma. Ninguém mais neste bar importava neste momento. Mas é claro que era isso que ela estava dizendo esse tempo todo, não é? Nenhum deles percebeu a cena. Eles estavam presos em suas próprias realidades, seus próprios infernos. O barman não limpou a bagunça. O vidro estava ali. Restos das palavras de Lucy jaziam em uma massa impassível na superfície de madeira listrada. Nunca melhora, Lucy cuspiu. Você fica preso em um loop e, até que faça algo a respeito, nunca estará livre. Nenhum de vocês. E não farei nada para impedir isso. Como? Eu perguntei. Não sei quando comecei a ver a rapariga à minha frente como mais do que uma rapariga. Mas com uma fraqueza ameaçando me separar, olhei para a coisa de cabelos brilhantes na minha frente e vi algo mais do que um humano em seus 20 e poucos anos. Vi mais do que uma rapariga a sofrer abusos do pai. Eu vi um anjo caído. Eu vi um ser com cicatrizes enterradas tão profundamente que elas existiam além deste reino de visão inteiramente. Vi algo que nunca conseguiria escrever em palavras, não importa quanto tempo vivesse. Como mudamos isso? Eu implorei. Mas Lucy não me respondeu. Eu não a culpei por isso. A culpa é jogada de um lado para o outro com tanta frequência e eu soube então que ela estava cansada disso. Cansado de ser culpado pelos nossos erros. Então mudei de tática. Por que eu? Foi uma pergunta honesta e acho que em algum lugar lá no fundo, Lúcifer respeitou essa honestidade. É por isso que ela disse. Quando você me viu pela primeira vez, você temia pela minha segurança. Quando eu disse que era o diabo, você quis me trancar. Mas ainda assim fez isso porque tinha medo por mim e não por si mesmo. Você não queria me machucar, nem mesmo quando eu lhe disse quem eu era e do que eu poderia ser capaz para mudar suas vidas lamentáveis. Você é uma boa pessoa, mas temo que isso não signifique nada quando você não tem vontade de fazer nada com ela. Ela sorriu para mim com simpatia. O diabo demonstrando simpatia pelo humano que estava sentado à sua frente no bar. Foi surreal e durante alguns momentos difíceis, pensei verdadeiramente que devia estar morto. Não havia outra maneira de explicar o que eu estava vendo, com quem eu estava falando, o que eu tinha acabado de ouvir. O que devo fazer? Lucy entrou em contato comigo. Ela colocou uma mão no meu ombro. Sua mão estava fria e quente ao mesmo tempo. E senti meu sangue ferver onde seus dedos rasparam minha pele. E eu sabia. Compartilhar uma história como essa não é fácil. Caramba, pode ser a coisa mais difícil que já fiz. Ainda bem que não existe inferno, certo? O fato é simples. O mundo é uma bagunça porque nos recusamos a mudar qualquer coisa. O próprio diabo caminha entre nós e quer desesperadamente melhorar nossas vidas. Mas não o fará. Ela não vai. Porque nós não vamos. Temos que provar nossa vontade a ela antes que ela esteja disposta a fazer qualquer coisa sozinha. Temos que ser bons uns com os outros para nos ajudar a todos a sermos livres. Claro, Lúcifer me disse uma última coisa antes de sair daquele bar. Uma coisa que ficará comigo até que este corpo não passe de apodrecer na terra. Você pode contar para quantas pessoas quiser, mas olhe bem para mim. Contei a outros 5 humanos esta noite as mesmas coisas que lhe contei, e esta foi a reação deles. Eles me machucaram, me queimaram, jogaram comida e bebida em mim. Os humanos têm medo do livre-arbítrio e acham muito mais fácil sofrer do que confessar suas próprias inadequações. Você só será livre quando parar de se ver da mesma forma que meu pai se vê. Então, é isso que vou deixar para vocês. Lúcifer ganhou sua aposta naquela noite e eu a deixei sair pela porta. E peço-lhe que faça o mesmo. Se o diabo se aproximar de você uma noite, ouça o que ela tem a dizer e ouça o que pude lhe contar sobre nosso encontro. O diabo é real e ela não quer nos torturar. Não, fazemos isso muito bem sozinhos.
Se você assistiu até aqui, comente sua parte favorita da história e não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.